Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã eu já estou aqui adentrando para trazer a palavra para vocês, aqui no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 3, onde o Senhor fala assim: E vieram ter com ele e conduziram um paralítico, trazendo por quarto, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, e baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Queridos, queridas, nesta manhã, olha só a palavra. Aquela multidão, eles estavam com um morto, que jazia, né? Quando está no jazigo, já está morto. E grande foi o desespero, mas quando eles viram Jesus, eles queriam se aproximar, mas não conseguiram. Mas eles pensaram com eles: vamos fazer um buraco no telhado e vamos descer com ele onde Jesus está. Porque a multidão era tão grande que eles não podiam entrar, eles não podiam passar para levar esse paralítico até Jesus. O filho do homem o filho do homem disse: Levanta-te e toma o teu leito. Nunca foi propósito de Deus que a humanidade tivesse enfermidade e doenças. Estas coisas resultam de pecaminosidade da raça humana e da atividade de Satanás no mundo. Consequentemente, toda cura através de Cristo é a obra de Deus, invadindo a esfera de Satanás e destruindo a sua obra. A cura divina. O sábado feito por causa do homem e o sábado instituído por Deus traz implícita a ideia de descanso, uma bênção para o ser humano. O propósito é que todos se abstenham um dia na semana do trabalho diário, a fim de adorar a Deus e buscar comunhão com Ele para permanecerem fisicamente saudáveis e espiritualmente fortes. Com o advento do cristianismo, o dia do Senhor passou a preencher este objetivo. Aqueles que desprezam o princípio do dia semanal de descanso provocam sua própria ruína. A indignação de Jesus revela o seu repúdio contra toda iniquidade e injustiça. O cristão não deve se abrigar ira, canal, a injúria. E ele iria se contra a maldade e a semelhança de Cristo. O crente que sentir indignação contra os pecados de sua geração mostra que está ao lado de Deus contra o mal. O propósito de Jesus ao vir à terra foi destruir as obras do diabo e libertar o oprimido para Satanás e pelo pecado. Parte inerente a esse propósito foi o poder e a autoridade que ele deu aos seus seguidores para continuarem a sua batalha contra as forças das trevas,
Essa verdade é comprovada pelas observações abaixo. E está dito que depois de Jesus ter nomeado seus 12 discípulos, deu-lhe o poder de expulsar os demônios. Depois de nascer, nomear os 70, ele lhe deu o poder sobre toda a força do inimigo. Os discípulos não foram somente enviados a pregar, mas também para manifestar o domínio e o poder e a autoridade do reino de Deus, ao batalharem contra Satanás, expulsando os demônios e curando todos os tipos de doença e enfermidade. Em Marcos, ensina que Jesus, depois de sua ressurreição, realizou aos seus seguidores a missão de pregarem o evangelho e terem autoridade sobre Satanás e os demônios. Queridas, isso é muito sério para nós que servimos a Deus. E eu vejo muitas pessoas aí brincando de ser crente, brincando de ir para a igreja, brincando com o diabo, brincando com Deus. E a própria Bíblia diz aqui, lá em Hebreus, que nós não devemos brincar nem com o diabo e nem com Deus. Que malditos são aqueles que brincam com a palavra de Deus. E hoje nós vemos, quando uma pessoa está orando, está pedindo bênção, cura, uma libertação por um enfermo, muitos se manifestam sim dentro da igreja. Ou dentro daquela casa onde está fazendo aquela visita, aquele culto de libertação. Nós temos que colocar a nossa vida em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter o discernimento e o entendimento do que Deus quer para nossas vidas. Mas não duvidar dos profetas, qual Deus está enviando para vir trazer cura e libertação. Queridos, nesta manhã eu já peço que você medite na sua palavra, aqui no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 3. Mas se você ver lá em Lucas 25, 24, você vai ver o que Deus está falando também. Você vai lá no livro de Mateus 12, você vai achar também o que Deus está falando sobre o sábado. Em Lucas 6, 1 e 5, o Senhor também está falando sobre o dia do sábado. Né? Teve aquele animal que caiu dentro do buraco, que eles disseram que não podiam tirar porque era dia de sábado. Mas o que foi que o Senhor Jesus falou? Se um parente seu, um filho seu cair dentro do poço, você vai deixar morrer porque é dia de sábado? Nós devemos entender bem o que está escrito na palavra de Deus. Nós devemos meditar e pedir a Deus discernimento e entendimento para que nós possamos entender o que o Espírito Santo está trazendo para a minha vida e para a sua vida. Isso é muito sério. Lá em Êxodo, a gente vê também a palavra de Deus falando sobre o dia de sábado. Em Salmos, em Hebreus, Êxodo 32, 19. Deus também está falando sobre o dia do sábado. Querido, se você meditar a Bíblia inteira, você vai ver o que Deus está explicando para mim e para você, o que é que acontece sobre o dia de sábado. Que muitas vezes a pessoa não pode nem lavar um prato, nem varrer uma casa. Mas é a doutrina da congregação, é a doutrina da igreja deles. Nós não podemos também estar aqui falando de religião de ninguém e nem estar aqui condenando ninguém. Estou falando o que está escrito dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, o que está escrito na Bíblia, o que o Senhor Jesus está falando sobre o dia do sábado. É cura, é libertação. Então vamos orar, vamos libertar, né? Os que estão oprimidos pelo diabo, pelo Satanás. Porque nós não podemos também deixar os nossos irmãos oprimidos. Temos que orar, buscar oração e libertação. Queridos, aqui eu já deixo o meu abraço. Peço a você que você dê seu like, me ajude a expandir essa palavra. Porque se você ativa o sininho,
Você está me ajudando a ser um evangelista. Você está me ajudando a ser uma palavra, levar essa palavra, porque Deus disse na nossa palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não fazendo exceção de pessoas, mas para que nós possamos levar o evangelho a toda criatura, aqueles que crê. Também não é obrigado, né? Porque Deus diz que não é por força nem por violência, mas nós temos que fazer o quê? Levar a palavra a toda criatura. Então me ajude a ser um evangelista. Aqui eu já deixo o meu abraço. Amo vocês, estou aqui porque vocês a cada dia me dão forças. Não é todo dia que eu estou podendo trazer a palavra, por causa a internet aqui é muito fraca, mas eu peço a vocês que me ajudem. Me ajude, entendeu? Um abraço, beijo. Amo vocês.